E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico e eu te ajudo a viver melhor e com saúde. Esse aqui é o meu podcast, o espaço onde eu falo a respeito de tudo que eu penso, que eu vivo, que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil para a sua vida. Eu recebi uma pergunta no Instagram que foi a seguinte pergunta: eu quero que você fale dos relacionamentos saudáveis, porque as pessoas estão falando demais dos relacionamentos tóxicos e pouco se fala daquelas relações que são boas, aqueles casais que são felizes. Como é que eles são? O que eles fazem? Onde moram? O que comem? Então a ideia desse episódio aqui é falar a respeito de 5 hábitos de pessoas que têm relacionamentos saudáveis, casais que são felizes. Eu quero abrir um parênteses dizendo que os 4 primeiros hábitos eles podem caber em qualquer tipo de relacionamento, não necessariamente um relacionamento romântico, né? O teor dessa pergunta que veio no meu Instagram foi a respeito de relacionamento romântico. Só o último ponto que ele está restrito aí para os relacionamentos amorosos e aí chegando lá você vai entender o porquê. E, e aí para produzir esse conteúdo aqui eu fiquei pensando primeiro, em claro, quem são os casais que eu conheço que eu olho e falo, olha, essa pessoa tem um relacionamento saudável, essa pessoa vive uma boa relação, elas são felizes, elas vivem melhor, com saúde. E não só os que eu conheço, como aqueles que eu já trabalhei também ao longo da minha jornada ajudando pessoas. Eu tive o prazer de conviver com bons casais e trabalhar com bons casais. Preciso ser bem honesto que a grande maioria dos casais, quando elas chegam procurando a terapia, é porque o negócio já está muito mal. Então, infelizmente, eu vi mais divórcios do que relacionamentos se tornando saudáveis. O que não quer dizer que seja um problema, porque muitas vezes pode ser que a separação ajude essas pessoas, né? E aí eu poderia trabalhar até no outro episódio a respeito de como fez bem o divórcio para ambas as partes. Mas a ideia aqui realmente é falar daquilo que é saudável. E essa pergunta ela tem sentido também dentro da nossa atualidade, porque a gente é muito rápido para falar daquilo que é negativo, a gente é rápido para falar de críticas. E falar realmente de algo bom fica. Até o marketing, né? Soa estranho, né? Eu vou falar para você 5 hábitos de relacionamento saudável, mas o seu relacionamento tá uma merda, então tem que falar daquilo que é ruim. Então, eu gostei dessa pergunta. Me forçou a explorar o que é de fato algo que a gente olha e fala, poxa, tá aqui um casal saudável. Eu acho que antes de falar desses hábitos é muito importante a gente pensar em algo fundamental para a sua saúde. Nós temos, a partir da maneira que eu enxergo o ser humano, nós temos 4 pilares de saúde. Saúde física, mental, espiritual e a relacional. Isso quer dizer que se a saúde dos seus relacionamentos vai mal, você também vai mal. Então, por exemplo, quando chega para mim ou né, do casal que me procura porque tá mal dentro do seu relacionamento, ou vem os dois, claramente as pessoas já estão assim totalmente adoecidas, né? Totalmente é muito forte, mas elas estão muito adoecidas porque se você tem relações ruins, isso vai afetar diretamente a sua saúde integral. Por isso que a gente tem que tratar a saúde dos relacionamentos tão bem quanto a gente trata a nossa saúde física e mental e, claro, espiritual. A gente tem que nutrir, a gente tem que cuidar disso para que isso não seja um problema para a nossa saúde e a gente não fique mal. Parece bobeira, mas veja bem, nós somos seres comunitários, nós precisamos de relacionamentos para a gente funcionar bem. Não existe a ideia do eu sem o você. Não existe você sem o outro. Então, por isso que a saúde relacional ela é tão importante, porque é dentro dessa interação que a gente vai constituindo quem a gente é, a partir do olhar da mãe, do pai, do vô, da avó, do tio, da tia, do irmão, da irmã, do amigo e, por consequência, do parceiro, da parceira romântica, que a gente vai se constituindo. Então, quando
a gente está dentro de relações extremamente tóxicas e abusivas, como, né, virou moda falar, a gente adoece muito e hoje em dia eu acho que fica... É importante que eu fale sempre, mas eu acho que você já percebeu que o mundo está doente. São 300 milhões de pessoas com ansiedade, 200 milhões, 280 milhões de pessoas com depressão, inúmeras pessoas com transtornos de humor. Ou seja, a gente tem um problema grave de saúde mental e também de saúde física, obviamente, mas no aspecto da saúde mental, muitas dessas pessoas que estão doentes, um dos fatores que contribui, e se não é o fator crucial para que a pessoa adoeça, é o relacionamento ou os relacionamentos que essa pessoa tem. Então, a gente tem aí mais ou menos 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais hoje no mundo, e muitas delas estão agravando suas condições e não melhoram porque elas não conseguem sair desse ciclo, desse relacionamento não saudável. Logo, elas não estão saudáveis também, e isso é um problema grave. Por isso que quando a gente arruma nosso relacionamento, nossa saúde relacional tá boa, a gente melhora. E aí, como eu disse, né, às vezes o divórcio lá daquele casal, ele pode ter sido ótimo para eles, porque eles melhoraram. Então, o que seria então esses hábitos e por que a gente tem casais que são saudáveis e outros que não? E aí eu vou começar a falar aqui o primeiro hábito de uma relação saudável é que pessoas que têm um relacionamento saudável são pessoas assertivas. Veja bem, ser assertivo é ter a capacidade de você pedir o que você quer de maneira respeitosa e muito clara. Então, toda vez que você ouvir essa palavra assertividade, ser assertivo, a gente está falando de você conseguir comunicar claramente aquilo que você precisa comunicar. Você pedir aquilo que você realmente deseja, você falar, verbalizar, deixar claro, olha, o que eu preciso é isso, aquilo e aquilo lá. As pessoas que têm problemas de relacionamento, muitas dessas pessoas, elas têm muita dificuldade de falar com clareza de qual a demanda, elas não conseguem falar o que elas realmente querem. Eu acredito que, primeiro, muita gente talvez sequer aprendeu a como falar isso, né, a como comunicar, mas tem muita gente que tem medo de falar aquilo que realmente deseja, justamente porque tem o medo da rejeição. Pode ser que na sua educação você sofreu aquela educação que não comunicava nada, é isso porque é isso e ponto final, então não tem diálogo. Então a falta de assertividade dentro de um casal, ela pode destruir o relacionamento. Por quê? Porque o grande problema da falta de assertividade é o ressentimento. Deixa eu tentar dar um exemplo prático para você entender como é que a gente cria a ideia do ressentimento na falta de assertividade. Imagina que você está numa relação e você tem um problema com seus pais. E você tem uma expectativa, você espera que o seu parceiro, a sua parceira, te ajude com essa demanda que você tem com os seus pais, certo? E aí você chega no seu parceiro, na sua parceira e diz assim: ah, eu tô com um problema com meus pais. Essa foi a informação. A sua expectativa é que o outro te ajude a resolver essa demanda. Mas o que você falou? Você comunicou que você tem um problema, você não pediu a ajuda. Você está entendendo como que a assertividade, ela seria o quê? Olha, eu estou com um problema com meus pais e eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, seja um conselho, ou se você puder mandar uma mensagem para o meu pai, whatever. Comunicar assertivamente é dizer o que você realmente deseja. E uma vez que você não comunica, você tem uma baixa assertividade, então ó, eu estou com problema com meus pais, o outro, ele acolheu aquela informação e falou, pô, sinto muito, mas ele não fez nada. O que acontece com você? Você fica ressentida. Você vai
começar a sentir de novo a angústia, já que você buscava uma ajuda, ela não veio, porque você na sua cabeça comunicou, mas comunicou mais ou menos, e aí você fica ali ressentindo, sentindo novamente toda essa catarse, todo esse lugar emocional difícil, aquelas emoções difíceis, da dor, da angústia, do medo, do distanciamento. E o ressentimento, para matar uma relação, ele é rápido. Por quê? Porque geralmente pessoas que vão ficando ressentidas umas com as outras, quando tem uma discussão, ressente tudo de novo, joga tudo e aí vira aquela guerra, e aí é guerra, porque não sei o que, briga. Nossa, eu poderia contar algumas sessões que eu tive de casais onde assim, de verdade, era muito difícil que um dos dois pudesse deixar o outro terminar de falar, porque eles já voltavam com uma demanda antiga e uma outra demanda, ressentiam, e aí, infelizmente, o casal teve que largar. Mas, pensando no lado positivo, o casal, quando ele tem assertividade, a relação, quando ela tem assertividade, fica tudo mais fácil e mais claro. Olha, você chega para a pessoa que você se relaciona e diz: olha, eu gostaria muito que você fizesse A, B e C. Olha, eu estou me sentindo sobrecarregado aqui diante dessa demanda e seria muito importante para mim você fazer a parte D disso daqui. Você comunica claramente aquilo que você deseja, você está deixando tudo muito claro, não sobra margem para dúvida. E mais, se a pessoa não te ajudar, né, a partir do momento que você comunicou claramente, não tem espaço para o ressentimento nascer na sua cabeça, porque você verbalizou. E eu sempre falo isso para algumas pessoas: olha, se o seu parceiro ou sua parceira tem dificuldade de entender, escreve, faz sinal de fumaça, não sei, mas comunica claramente, porque o casal assertivo ele é muito mais feliz. E aqui eu poderia contar vários casais que eu conheço que, assim, é bonito de se ver a maneira que eles conversam, a maneira que eles comunicam, como que eles falam, como que eles expressam as suas demandas, né? Eu tenho uma memória de um casal muito saudável, assim. Eu lembro que eu trabalhava com os filhos deles, e aí eu tive várias oportunidades de estar com a família toda ali, né, na casa. Então eu percebi a maneira que eles compartilhavam as demandas, inclusive, né, nesse ponto, como também muitas das conversas envolviam os próprios filhos deles que eu trabalhava, eu ouvia um ser assertivo com o outro diante da demanda. E isso trazia uma paz para a relação, porque até eu estando de fora desse lugar, né, da relação ali, eu sentia tranquilidade, porque estava tudo sendo muito bem comunicado. E aí lembra que eu falei, não é apenas ser claro, mas também respeitar o outro. E aí tem uma atitude ativa de você também acolher aquilo que o outro está pedindo e entender de fato, tá aberto a ouvir aquilo que a pessoa está falando. A assertividade ela é crucial para qualquer relacionamento, já fica claro aqui, mas dentro de um relacionamento amoroso, onde vocês têm intimidade, vocês passam muito tempo junto, onde vocês dividem a vida, né, nos seus piores e melhores momentos, um casal que é assertivo, ele dorme na mesma trincheira. O casal que não é assertivo é guerra um contra o outro. Então, casais felizes, relacionamentos saudáveis, tem pessoas que praticam a assertividade. Elas comunicam aquilo que elas desejam de fato. Então, qual a dica prática que eu vou te dar para você começar a fazer isso e melhorar a qualidade da sua relação? É começar pequeno, sem dúvida. Não adianta tentar chegar e já querer mudar tudo a partir de agora, eu vou comunicar tudo claramente, aí você já tá ressentido de um monte de coisa, então você já chega naquela: eu quero isso. Não, calma, vai com calma. Só pra você entender, é a mesma coisa se alguém um dia falar assim pra você: não, eu preciso começar a estudar.
A pessoa fala assim, a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela fala assim, eu vou estudar 6 horas por dia. Não, calma aí, calma aí. Vamos começar com meia hora por dia? Começar pequeno. Então, o que poderia ser interessante? Por exemplo, né, eu não sei qual é a dinâmica do seu casal, mas imagino que vocês decidem o lazer de vocês, sei lá, o filme do streaming que você assina. Talvez você possa começar, talvez você nunca foi assertivo de dizer que você quer assistir o filme A ou B. Talvez comece aí. Olha, na sexta-feira, no dia que a gente gosta de assistir filme, eu gostaria muito de assistir o filme A, né? E aí você é assertivo. Ou então, sábado que vem, seria muito interessante, eu tenho desejo da gente ir em tal lugar. Você tomar essa decisão de comunicar o seu desejo e comunicar de fato. E isso aqui eu vou repetir, porque a assertividade é falar de fato o que você deseja. Você precisa colocar para fora aquilo que você realmente quer, porque agora eu lembrei que tem muita gente que fica dando voltas, né? Fala, mas não fala. Então, assim, é falar o que você deseja. Olha, eu quero isso, eu não quero isso, eu gostaria disso, eu não gostaria disso. Então, é crucial que você comece pequeno. Que seja na decisão do streaming que vocês vão assistir, ou escolher o rolê, o restaurante que vocês vão jantar. Não importa, mas é importantíssimo que você comece pequeno e aí gradualmente você vai se sentindo mais confiante para começar a compartilhar aquilo que são demandas mais profundas, coisas que só o casal se conhece e sabe que todos temos, né? Beleza, esse foi o primeiro ponto. Então, relembrando, relacionamentos saudáveis é um relacionamento onde as pessoas têm assertividade. Segundo hábito muito importante das pessoas que têm relacionamentos saudáveis é que elas são vulneráveis. E aqui, para mim, ela tá em segundo lugar aqui porque segue uma ordem até meio lógica, né? Que se eu tenho a capacidade de informar com clareza a minha demanda, eu consigo, num nível mais profundo da assertividade, também compartilhar aquilo que está realmente doendo, aquilo que me torna vulnerável, aquilo que machuca o meu coração, aquilo que, sabe, que eu preciso falar com alguém. E eu percebo que casais que têm vulnerabilidade têm um laço absurdo, absurdo de forte. O laço dessas pessoas, a Brené Brown fala, né, que a vulnerabilidade é a cola dos relacionamentos. Por razões óbvias, por exemplo, você já deve ter se afastado de alguém que nunca tem um problema, que nunca é vulnerável, que está sempre forte, está sempre, né, eu aconteço, eu faço. Pessoas assim, como que a gente conecta? É muito difícil conectar com alguém assim. E aqui eu abro um parênteses aos homens. A maioria de nós, homens, nós não fomos ensinados a sermos emocionalmente vulneráveis. A gente esconde muita emoção, a gente não verbaliza muita coisa. Tá doendo, tá machucando e a gente guarda. E isso eu te garanto que é um caminho para o término dessa relação. Quanto menos você compartilhar com a pessoa que você ama, mais longe dela você tá. Veja bem, quando a gente compartilha essas emoções difíceis, né, a gente é curado. A psicologia é a cura pela fala. Eu recebo pessoas que me procuram justamente para falar coisas que elas não têm coragem de falar para outras. A vulnerabilidade delas ali naquele momento é extrema. Por isso que o laço entre o terapeuta e a pessoa que está ali fazendo a terapia se torna forte, porque a pessoa confia que o outro vai acolher, o terapeuta vai acolher aquela demanda. Inclusive quando o terapeuta fala, né, existe de tudo aí, né, existe profissional muito ruim da psicologia que fala, não, mas isso aí não é nada. Pô, não é nada, calma aí, a pessoa está ali sendo extremamente vulnerável e não é nada. Então, a vulnerabilidade é essa cola. E aqui de novo, eu lembro de um casal que a primeira vez que eu vi, né, que eu vi eles fazendo isso, assim, falando de algo extremamente doloroso e vulnerável,
Eu fiquei mal ali. Eu fiquei mal na hora. Porque eu falei, nossa, isso é muito pesado. E o que aconteceu foi muito interessante. Eu vou dar esse exemplo porque para mim, ele foi uma lição que eu nunca mais esqueci. A pessoa compartilhou uma dor, uma demanda fortíssima, uma situação. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas assim, era algo do casal, assim. E a pessoa estava muito machucada por um comportamento que o seu parceiro tinha. A reação da outra pessoa foi ríspida, foi negativa, afastou mais do que acolheu diante da vulnerabilidade, né, da pessoa, rechaçou. E eu fiquei tenso ali, falei, meu Deus. Mas e por que eu me lembro dessa história? Porque alguns minutos depois, a pessoa que rechaçou pensou melhor. Sabe aquela coisa de pensei melhor? E ela foi muito vulnerável ao dizer, olha, eu errei quando eu disse que isso aí não era nada. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Eu te peço perdão. Eu tenho essa falha. E aí, um show de vulnerabilidade. E eu te juro que esse casal é muito feliz. É uma relação muito saudável. E aqui, gente, sem brisa, assim, né? A gente não busca perfeição. Não é sobre isso. Mas é sobre saúde. É sobre, na hora que a gente olha o calendário, a gente tem mais melhores momentos do que ruins, entendeu? Ficou uma frase meio ruim aqui. A gente tem mais momentos bons do que momentos ruins. Então, a ideia da vulnerabilidade é você ter a confiança de dividir aquilo que está no seu mundo interior, aquilo que dói. Abre outro parênteses. O seu parceiro ou a sua parceira não é o seu psicólogo ou a sua psicóloga. Ponto final. Combinado? Talvez eu não precise dizer isso. Mas é importante. Não use o outro como seu psicólogo ou a sua psicóloga. Primeiro que a maioria deles não tem informação, porque senão, né? Todo mundo... Depois que eu ouvi todos os meus cabeleireiros, barbeiro, falando que eu sou meio psicólogo. Não é. Sinto muito. Você tá aqui na resenha, mas não é. Gente, psicólogo é uma coisa, terapeuta é uma coisa. É alguém com uma escuta qualificada, que não só vai acolher a sua vulnerabilidade, mas vai te ajudar a vencer demandas muito profundas da sua vida. Então, lembra disso. Mas o seu parceiro ou a sua parceira são pessoas que você pode confiar a sua alma. Por isso que é muito importante você entregar isso e ter esse espaço de acolhimento. Falar das nossas dores é importantíssimo. Então, eu repito, não é só ser assertivo com os pedidos, mas também é ser vulnerável e assertivo em falar daquilo que está no seu coração e você não consegue falar com mais ninguém. Então, imagina, um casal ele precisa ter esse espaço de escuta, de compartilhar. Eu te garanto que, caso você não tenha isso e experimentar ter, você vai melhorar absurdamente a qualidade da sua relação. A vulnerabilidade é a cola dos relacionamentos. Não se esqueça disso. Dica prática. Gente, mesma coisa do primeiro tópico. Vai entregando de pouco em pouco. Se você tem muita dificuldade de falar, vai experimentando. Eu vou te falar sério, eu faço isso com as pessoas em geral, mas com meus pacientes eu faço direto e reto, né? Se você é meu paciente, você sabe disso. O que está acontecendo dentro de você que você não está bem? Me explica como se eu fosse uma criança de 6 anos. É aí que está o segredo. Então, assim, me explica como se é uma criança de 6 anos. Se você fosse uma criancinha, se eu fosse uma criancinha, como é que você ia falar isso? Então, quando você for ser vulnerável, talvez você que não tenha muito a noção de como fazer, fala de uma maneira simples. Olha, tô com medo. Eu tô com raiva. Eu tô... Porque veja bem, eu estou estressado é um lugar já elaborado da conversa toda. Você concorda? Eu estou ansioso, está elaborado também. Agora, eu tenho medo de que o mês que vem eu não consigo pagar a conta. Eu tô cansado do meu trabalho. É assim que a gente fala com alguém de 6 anos de idade. Olha,
né? Eu tenho meus sobrinhos lá, ó, o titio tá triste agora. O titio tá triste agora. O titio não tá alegre para brincar. Daqui a pouco o titio melhora. Então acho que você pode começar aí. E de pouco em pouco. Gente, é igual treinar academia. Ninguém chega lá com um músculo grande. São anos para o seu músculo ficar firme. Então você vai de pouco em pouco, vai fazendo, faz de novo. Inclusive, talvez seja importante você conversar a respeito disso, né? Ou pega esse episódio aqui e põe para ouvir junto com o seu parceiro ou sua parceira. E eu quero terminar isso aqui dizendo uma coisa. Muita gente fala que o problema dos relacionamentos está na comunicação. Pode ser que sim, mas lembra de uma coisa, e aqui é muito sério. Talvez o seu problema na relação não é a baixa assertividade ou a falta de vulnerabilidade. É a pessoa que você escolheu, que não é para estar junto, não é uma pessoa compatível com você. Sinto muito. Sinto muito. Tem casais que não são casais. Decidiram por alguma coisa a se tornar um casal, mas são antagônicos. É água e óleo, é gente que não se gosta. E aí não, mas o problema está na comunicação. Não, talvez não esteja. Talvez o problema não seja isso. Seja o parceiro ou a parceira que você escolheu. Sinto muito. E a boa notícia disso é que você pode terminar essa relação e viver melhor. Porque se você viveu uma vida inteira com alguém, uma relação péssima, eu tenho más notícias. Vai ser muito difícil você viver melhor, vai ser muito difícil você viver saudável. Sinto muito. Vamos lá. Isso aqui, eu tinha feito uma lista e não tava, isso não tava dentro da lista. E aí na hora que eu fui fechar a lista eu falei assim, não, peraí, que tem uma coisa aqui que relacionamentos saudáveis fazem isso e as pessoas que fazem isso são muito mais felizes juntas. Relacionamentos saudáveis, existem pessoas que trabalham juntas. E aí, o que é isso? O que é trabalhar junto? Eu não estou falando de você arrumar um emprego com a pessoa que você está se relacionando, né? Então, para ser feliz, para ter um relacionamento bom, eu tenho que trabalhar no mesmo emprego que a minha parceira, meu parceiro. Não necessariamente. A ideia do trabalhar juntos é o seguinte, lembra do que eu falo sempre do Phil Stutz, do documentário dele na Netflix, né? O método Stutz, ele traz a ideia dos 3 aspectos da realidade: a dor, a incerteza e o trabalho constante, ou o esforço constante. Gente, sinto de novo, eu lamento, mas você tem um trabalho constante para fazer na sua vida. É isso que a gente chama de vida. A vida acontece nessas demandas do dia a dia. E veja bem, um casal, ele tem muitas coisas para fazer junto. A maioria das pessoas não tem uma funcionária ou um funcionário que nos sirva em tudo. Então a maioria de nós temos demandas domésticas para fazer. Ainda que o casal tenha muito dinheiro, ainda tem que educar os filhos, por exemplo. Esse é um trabalho que, se não faz junto, é complicadíssimo, né? Lembra que se um não está trabalhando, alguém está sobrecarregado. E aí, onde vai estar a saúde? Se tem um sobrecarregado. Complicado ter saúde, é complicado ser feliz, é complicado ter relacionamento bom. O relacionamento saudável é aquele onde as pessoas elas trabalham juntas na demanda do dia a dia. E eu tenho um amigo que me ensinou uma vez que o trabalho, o serviço ao outro, ele trata o caráter. O trabalho trata o caráter. Quando a gente serve o outro na demanda do dia a dia, e não só servir o outro, né, enquanto o outro não está, mas servir o outro enquanto está junto. Então, poxa, a gente tem que fazer a faxina da casa, então vamos fazer junto a faxina da casa. Eu sirvo você, você me serve e a gente trabalha junto. Isso trata o caráter, porque nos coloca num lugar de humildade e entender que é bom que o outro seja agradado, tanto quanto é bom quando eu sou agradado. Então, essa dinâmica do trabalhar junto, eu vejo, e aí eu posso te contar
várias histórias de casais muito felizes que trabalhavam juntos. E olha só, talvez você seja essa pessoa que tem muito dinheiro e que você tem funcionário que limpa a tua casa, que faz a comida, que dirige para você. Eu espero que você eduque seus filhos, não seja alguém fazendo isso, mas pode ser que você tenha ali a babá que ajuda, mas assim... Então se tem tudo isso, inventa um hobby, vai aprender junto a pintar, a construir casa de madeira, não sei, se vira. Mas fazer essa atividade junto, né, sabe, botar a mão na massa com alguém, isso melhora demais a relação. Veja bem as relações que você constrói dentro do seu ambiente de trabalho. Tem gente, o melhor amigo dessa pessoa é alguém que trabalha com ela, porque vocês estão ali trabalhando juntos, vocês estão gastando tempo juntos, fazendo coisas juntos, passando perrengue junto, o perrengue une as pessoas. Então, quando eu trago isso aqui para um lugar de relacionamentos felizes, sabe por quê? Porque até os piores casais que eu atendi, aqueles que se degladiavam, aqueles que assim, realmente pessoa incompatível, quando eu perguntava assim, eu sempre faço essa pergunta, me conta alguma coisa que foi muito boa, que momento foi legal. Cara, o que eu já ouvi não tá escrito. Eu lembro de uma pessoa, a gente tava num trabalho, né, pra ver se salvava ali o casamento, e a pessoa ela não queria mais essa relação. Ela não queria mais, ela tinha decidido já. E aí eu perguntei, mas não tem nada de bom? A pessoa falou, olha, tem uma coisa. Os melhores momentos que eu tive com o parceiro foi quando a gente passou um perrengue, teve que ralar junto. Então assim, eu não gosto dessa pessoa, mas se um dia eu precisar confiar em alguém para me ajudar em algo, eu confio nela, porque essa pessoa serviu ali comigo, passamos o perrengue junto, trabalhamos juntos e saímos daquela situação incômoda. Olha que forte isso, olha que forte isso. Alguns dos melhores momentos de casais que não deram certo foram momentos que eles trabalharam juntos, onde eles colocaram a mão na massa. E agora eu falo de novo para a maioria esmagadora dos homens. Cara, a ideia de que você ajuda a sua esposa é uma ideia completamente tosca. Para não falar outra coisa. Eu ajudo ela em casa. Não, meu filho, você mora na mesma casa que a pessoa. A casa é sua, você não ajuda ela, você faz. E se você quer ter uma boa relação, faz junto. Não é fazer só a sua parte. Coloca na agenda, tá aqui a dica prática. Ó, todo sábado à tarde a gente faz tal coisa junto. Toda terça à noite a gente faz tal coisa junto. Meu, coloca na agenda, fecha a agenda e faz. Ponto final. Isso é um sintoma de uma relação saudável. Pessoas que servem umas às outras juntos. Pô, eu adoro cozinhar. Então é legal quando estamos ali, eu tô fazendo uma coisa, a pessoa tá fazendo a outra coisa, a gente tá na resenha e na hora que viu a gente tá fazendo, de repente a gente tá comendo aquele prato de comida gostoso. Pô, isso é maravilhoso. Chega a ser inesquecível, né? A conexão que se cria diante desse trabalhar junto. Então, fica aí a dica. Quer fortalecer o seu relacionamento, trabalhar junto. Atividade compartilhada fortalece vínculo. Você está esperando um pouco de psicologia estrita, é isso. Quer fortalecer o seu vínculo, vai fazer atividade junto. Beleza? Vamos lá. Quarto hábito de pessoas que têm relacionamentos saudáveis. São pessoas que preservam a sua individualidade. E aqui, veja bem, parece ser o oposto do que eu tô falando, porque eu falei pra você ser assertivo, falar pro outro, falei de você ser vulnerável e entregar tudo pro outro, falei de trabalhar junto e agora eu venho aqui e falo, você precisa preservar a sua individualidade. Por quê? Porque o grande problema de você entrar numa relação e não manter a sua individualidade é que pode ser que você crie uma dependência emocional. Você só é porque o outro existe. E aí, assim, a gente teve esse... E tem até hoje. Por exemplo, perfil das redes sociais é do casal. Não sei o que, é o casal. Não posta foto sozinho, porque é só o casal. É aquele
casal que se chegar um sem o outro, parem as máquinas. Alguma coisa aconteceu, para tudo, para o mundo que eu quero descer, porque não existe um sem o outro. E aí vai criando essa dependência. A gente poderia falar da teoria dos apegos, o quanto que isso também pode ser problemático, mas o grande lance é que quando a gente preserva a nossa individualidade, quando a gente tem espaço para nossa demanda, para além do outro, apesar do outro, isso fortalece o vínculo. E eu, assim, vivi a vida inteira no Brasil, depois quando comecei a viver e entender como os europeus pensam a respeito disso, eu falei, opa, essa galera tá evoluída. Porque muitos casais europeus, eles têm... o cara vai viajar com os amigos, a menina vai viajar com as amigas, sozinhos. E aí você fala assim, nossa, pelo amor de Deus, mas como é que vai viajar sozinho? Como é que eu vou confiar? Talvez o problema não seja a confiança, seja a pessoa que você escolheu. Tudo bem? Mas vamos lá. O lance de você ter um espaço... é que talvez tenha coisa que você vai falar pro seu psicólogo e não pra sua parceira. Talvez tenha coisa que você vai falar pro seu psicólogo, que você vai falar pro seu amigo, não pra ela. Você vai falar dela, vai falar dele. Então é importante que você tenha esse espaço de individualidade. Quando você tem uma relação saudável, o vínculo ele já é saudável. Não necessariamente você tem que fazer tudo com a pessoa, não necessariamente é tudo com e para a pessoa. Inclusive, sair de cena e voltar para casa. Pô, sair com meus amigos hoje, contar a história. Pô, tem uma atividade que você faz com suas amigas. Eu não sei. O grande lance, e aqui eu já tô na dica prática, é que você tem que ter espaço para ser quem você é, para além da pessoa. Veja bem, se não é legal quando você volta, né? Imagina que o casal sai, aí ele volta para casa para compartilhar as coisas. Pô, compartilhar aquilo que eu vivi. E você vai entender a situação a partir do meu olhar, da minha experiência, e compartilha. Se tá os dois o tempo todo juntos, não tem individualidade, vira uma coisa, uma bolha, e bolhas explodem. E quando explodem é perigosíssimo, porque e aí, o que sobra? Quem é você? Quem é você? Depois disso. Entende? Então, os casais felizes que eu conheço, eles praticam uma individualidade incrível, assim. São pessoas que têm realmente espaço para serem quem são. E vou falar uma coisa aqui, até falei, né, do medo da traição. Ó, gente, eu peço mil perdões, que a câmera tá ventando demais, a câmera tá toda balançando aqui. É isso aqui, gente, é roots. Fazer o quê? Essa ideia de que o outro não pode sair sozinho, porque ele vai flertar, ou ela vai flertar, vai olhar para outro. Olha, sinceramente, mesmo que você saia com a pessoa, pode ser que o seu parceiro ou sua parceira olhe para alguém e ache atraente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque faz parte da nossa natureza a gente olhar gente e sentir atração. Tá tudo bem. Então, esse negócio de não pode fazer nada sozinho porque vai sentir atração, e se sentir atração já traiu. Não, calma. A traição, ela passa por um lugar onde a gente constrói, a gente engaja com esse pensamento, com essa ideia da atração do outro. Então, vai com calma. Segura aí, porque a gente precisa levar isso aqui um pouco mais a sério. O relacionamento, para ser saudável, tem que ter maturidade. Faz parte a gente olhar para alguém e achar a pessoa bonita, mas agora o que a gente faz a partir daí é isso que tem que ser conversado. E talvez, se você tem esse espaço fora e vai lá e vê a outra pessoa, pô, é bonita, talvez isso seja um combustível para você voltar para casa e falar, pô, mas o que eu tenho aqui é bem melhor. Porque você fala, peraí, podia até ser bonita, mas não é minha parceira, não é assertivo, não é vulnerável. Pô, nem conheço. Então, eu sei que nesse tópico, o grande crise da galera é ciúme, medo. Então, assim, tem que levar com maturidade e confiar. Né? Tá implícito aqui em todos esses hábitos aqui que tem que ter uma confiança no outro para ter uma relação saudável. Simples assim. Vamos lá para o último tópico, e aqui, dedicado exclusivamente a casais. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos que
mantêm e preservam o romance. Com isso eu quero dizer que é super importante. O casal saudável, ele precisa flertar. Ele precisa ter piada interna, brincadeirinha. Precisa ter aquela coisa do romance, da conquista. E nossa, milhões de pessoas falam: ah, que aí casou, acaba isso. Bom, se você permitir que acabe isso, acaba isso. Essa ideia do que, quer transar, fique solteiro, porque quando casa acaba. Pô, então seu casamento tá ruim, cara. Sinto muito, porque o casamento bom tem sexo. Casamento bom tem romance. E romance tá nos detalhes. Romance tá nos detalhes. Tá em comprar o presente simples e barato, mas que tem tudo a ver com outra pessoa quando ela menos espera. Tá em surpreender, tá em agradar, tá em tocar e tá em desejar, em fazer um carinho e querer que a pele do outro toque a sua. Olha, sinceramente, e aqui eu vejo assim o tanto que os casais saudáveis que eu conheço, eles são... Pô, é muito bonito. É bonito, porque parece que são eternos apaixonados. E isso se faz intencionalmente. Porque assim, a rotina esmaga. Pô, a pessoa tem 3, 4 filhos, verdade, é difícil. Mas veja bem. Então a dica prática é, se você tá numa situação terrível, né, na sua relação, não tá saudável, vocês não tem mais romance nenhum, você não quer largar e nem o outro, né, só tá ruim, marca na agenda, de sexta-feira à noite, toda sexta, o avô, a avó, o primo, a babá, o amigo, não sei, alguém vai cuidar das crianças e vocês vão transar. E uma vez eu aconselhei um casal a fazer isso, o cara fala: pô, marquei na agenda pra transar com a minha mulher, negócio mó mecânico lá, foi mó zoado, não sei o que, não sei o que. Eu falei: pô, mas transou? Transamos, pô, foi bom, o final foi bom, foi bom. Ah, beleza. Aí passou outra semana. E aí, fez de novo? Fiz, né, esquisito, não sei o que. Passou 2 meses. Aí o cara, eu tinha percebido que ele começou a cortar o cabelo perto do dia que ele tinha o rolê com a mulher. Aí eu fiquei quieto, né, deixa lá. E aí o cara começou a se arrumar, papapá. Por quê? Porque aquilo que era mecânico voltou a ser natural. Então assim, ser romântico exige de nós uma intencionalidade. Casais saudáveis são românticos, eles perseveram no desejo pelo outro, no desejo de serem românticos. Então, esse é um hábito de um casal saudável. E assim, eu espero do fundo do coração que você invista nisso, no seu relacionamento, em desejar o outro sexualmente, em querer ter coisinhas que são de vocês. E aí você vai entender o que é romance pra você, você vai entender o que é romance pro outro. Eu te garanto que esses 5 hábitos, eles tornam os casais mais saudáveis e mais felizes. Então, eu não sei onde você está aí dentro da sua relação, não sei porque que você chegou nesse vídeo, mas eu espero do fundo do coração que seja útil, você possa agora ou se identificar e falar: pô, que legal, realmente isso que eu vivo é legal, ou melhorar a situação do seu relacionamento. Então lembra, assertividade, vulnerabilidade, trabalhar juntos, individualidade e, por último, romance. Esses são os 5 hábitos de casais que têm relacionamentos saudáveis. Muito obrigado até aqui. Eu vou me despedir de você aqui pedindo para você deixar um like nesse vídeo aqui no YouTube, no Spotify ou no agregador de podcast que você me ouve, você classificar com as estrelas, 5 estrelas, o máximo que você puder me dar. Isso ajuda demais. Quanto mais você compartilhar esse conteúdo, mais a gente pode ajudar as pessoas a gente viver melhor e mais feliz. Do fundo do coração, eu quero te ajudar a viver melhor e com saúde, porque eu acredito que vivendo melhor eu sou mais feliz e eu espero que você também, a gente possa compartilhar momentos felizes nessa breve vida que a gente tem, beleza? Muito obrigado mais uma vez, valeu a todo mundo que está apoiando aí, um forte abraço e até a próxima, valeu!